Bom, acho que agora a gente pode dar uma olhada mais detalhada ali no financeiro, né? Então a gente viu que ele lançou automaticamente, né? A gente viu aqui que novembro já está tudo marcado como realizado. Então a gente poderia até fechar o mês. Aqui, para fins de exemplo, claro que o mês ficou muito negativo, porque a gente cadastrou bastante despesa e foi só um pedido que a gente fez de exemplo, né? Mas na vida real, claro que você vai ter muito mais sucesso, vai ter muito mais pedidos para cadastrar, e claro que as entradas vão sempre suplantar as saídas, e você vai ter muito lucro, que é isso que a gente quer aqui. Mas no nosso exemplo, a gente ficou com prejuízo no mês de novembro, não tem problema. Só para exemplo mesmo. A gente fecha o mês. Mais uma vez a gente fecha o mês, tá? E aí, fechando o mês, uma série de coisas boas acontecem. Como, por exemplo, o nosso painel é populado, né? Veja que ele não tem ainda muita coisa, muita variedade de categorias utilizadas porque a gente cadastrou pouca coisa, né? Só cadastrou despesas operacionais, não cadastrou outros tipos de despesas e tudo mais. Mas a gente vê aqui nas entradas tem uma parte de vendas, uma parte de transferências, uma parte de frete. A transferência é aquela dinheiro que entrou na conta de fundo de depreciação, né? Você clicando em cada uma dessas receitas aqui, dessas categorias, veja que ele se aprofunda, né? Então, das vendas, 100% são pedidos sob encomenda, né? Você consegue ver aqui, volta para as classes, você tem transferências, você clica, 100% são transferências mesmo, poderia ter outros tipos de transferência. Você clicando de novo, você vê os lançamentos, né? Por exemplo, aqui vai ser um melhor exemplo. Na classe operacionais, você clica e você vê uma boa divisão, né? Você vê que tem uma parte aqui em de aluguel, uma parte menor de gás, uma parte menor de energia, uma parte menorzinha ainda de depreciação, de transferência para o fundo de depreciação. E aí, clicando em cada um desses, você vê o lançamento, ou os lançamentos, né? Energia elétrica, veja que você vê a data, a descrição e o valor e qual foi a conta, né? E funciona assim, você pode ir navegando pelas classes e categorias, tá? Operacionais, o não operacionais, vamos ver o que é, 10,35 é um custo de venda, é o custo de venda do nosso pedido. Claro, se tivesse 20, 30, 40 pedidos, teria muito mais coisa aqui. Mas nesse caso é só um. E aí você clica, você consegue ver o pedido número 1, de qual pedido é, de qual foi a data e tudo mais. Aqui desse lado a gente tem os últimos lançamentos do mês, né? Para facilitar, para não ter que ir sempre lá no seu fluxo de caixa, você vê aqui, consegue ver o total de entradas e o total de saídas e o resultado do mês aqui embaixo. Tem muito mais aqui. A gente além nesse cartãozinho aqui da esquerda, a gente tem, além desses últimos lançamentos, a gente tem o ponto de equilíbrio financeiro. Aqui ele ainda não tem dados suficientes para calcular para você. Eu vou mostrar para vocês uma conta com mais dados para vocês verem como fica, tá? Porque o que ele precisa para calcular esse ponto de equilíbrio? Ele precisa de vários meses anteriores ao atual fechados, né? Para ele poder analisar os seus dados anteriores e fazer uma estimativa de qual seria o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o quanto você tem que faturar, é o valor de faturamento que você teria que ter em um mês para empatar com seus custos, ou seja, para não ter prejuízo, para se pagar, para pagar a sua operação e não ganhar nada, tá? Esse é o ponto de equilíbrio. Você tem que visar, na verdade, superar esse ponto de equilíbrio, né? Mas nunca ficar aquém dele. Claro que no começo você não tem esses dados para que o sistema faça cálculo para você, mas eu vou mostrar já já um exemplo de uma conta que a gente tem. Bom, além desses gráficos, primeiros gráficos aqui, a gente tem ainda, cada bolinha dessas é um gráfico diferente, é um indicador ou gráfico analítico diferente, né? Cada bolinha dessa também. E além disso tem outros em outras páginas, cada quadradinho desse é uma página diferente. Eu não vou mostrar aqui porque não tem muitos dados, né? Então a gente não tem muita coisa para mostrar. Então, como por exemplo aqui, se a gente vai para o indicador de equilíbrio financeiro, que seria o quanto você tem que faturar no mês estimado, né? Baseado nos seus últimos meses de atividade, quanto você tem que faturar para empatar suas despesas e não perder nada, não ter prejuízo, né? Você tem que visar sempre superar o seu ponto de equilíbrio, mas nunca, nunca, nunca ficar aquém dele. Mas como aqui não tem dados suficientes, então como eu disse, não vale a pena a gente passar por esses gráficos aqui. Então eu vou passar agora, fazer um corte no vídeo e passar para uma conta que a gente tem dados para poder mostrar para você esse aspecto do valor financeiro.
Muito bem, então aqui a gente está numa conta mais populada, né? Ele tem vários meses de dados populados, que a gente populou aqui. E veja que ele tem um mês de outubro que já está fechado. E teve um total de entradas aqui de 10.670 e um total de saídas de 6.518, dando um resultado do mês de 4.151. Aqui você pode navegar por todos os lançamentos do mês, sem ter que ir lá no fluxo de caixa. Veja que cada um desses cards tem a opção para exportar para PDF ou para imprimir. Do lado de cá, você vê que a gente tem aquele gráfico que eu mostrei na outra conta que a gente construiu do zero, que está muito mais, tem muito mais variedade, né, de despesas aqui. Você vê que tem várias classes diferentes representadas aqui no gráfico, né, cada uma com a sua proporção, para você ter uma ideia em que você está gastando mais, em que você está gastando menos, em que você poderia gastar mais, né, redistribuir seus gastos e tal, ou onde você precisa buscar economizar um pouco, talvez, né? Então, por exemplo, estoque, né? A gente pode se aprofundar aqui no estoque e ver que a gente gastou R$ 1.659,38 de matéria-prima e gastou R$ 77,75 de embalagens, né? Clicando, claro, a gente vê os lançamentos todos de matéria-prima, de compra de matéria-prima, né? As datas que a gente fez as compras. A gente vê quais foram as quantidades, o número da compra, qual foi o material e qual foi a forma de pagamento. Se foi um pagamento único, parcelamento, etc. Né? E o valor. E contra qual conta. Em qual conta caiu esse pagamento. Né? E ver o total aqui embaixo. Ver quantas foram também, o total o número de compras. Né? Isso serve para qualquer categoria dentro de qualquer classe. Tá? Se quiser ver as embalagens que foram compradas, mesma coisa aqui. Voltando para as classes. Funcionários, vamos ver funcionários. Tem R$ 1.500 de funcionários aqui. A gente clica e vê que foi tudo em salários, R$ 1.500. E clicando aqui da mesma forma, você vai ver os lançamentos específicos de salários, você vai ver quais salários foram pagos e quanto foi pago para cada funcionário. Mesma coisa. Funciona da mesma forma aqui para as receitas, né? As vendas a gente clica e vê que foi 100% pedido sob encomenda. Se tivesse sido alguns pedidos a pronta entrega, alguns pedidos de venda presencial, estaria aqui discriminado e dividido nesse gráfico. E tem também aqui frete e transferências. Legal. O que mais a gente tem? Desse lado aqui, a gente pode passar para o próximo indicador, que é o tal do equilíbrio financeiro de outubro de 2019. Veja bem, com base nos meses anteriores, a gente calculou, o sistema calculou, né, e previu que o ponto de equilíbrio do seu negócio seria com R$ 3.548,90 de faturamento. Tá? E você faturou 10.635,56, ou seja, 299%, quase 300%, quase 3 vezes o valor que você precisava. Né? Com isso, você cobriu os salários do mês tranquilamente, 408%, cobriu as despesas tranquilamente, 230%, né? E cobriu as despesas com materiais também, mais de 6 vezes o que você precisava. O próximo indicador que a gente tem aqui é o DRE, né, o demonstrativo de resultado do exercício, do período no caso, que a gente selecionou aqui, outubro de 2019. Veja que a gente pode, né, selecionar outros meses aqui. Mas olhando para outubro, a gente tem que a receita bruta foi de 10.635, né? E aí esse gráfico é um gráfico de cascata, né, para você entender. Aqui a gente tem a receita bruta, que é tudo que a gente arrecadou, tudo que a gente recebeu, né, todo o dinheiro que entrou. E a partir desse ponto, dessa linha verde aqui, que representa a nossa receita bruta, você vai subtraindo cada barra. Então ela sai daqui e subtrai 1.659,38 a título de materiais que a gente comprou. Né? Aí desse ponto aqui, a gente sai de novo e subtrai mais 1.318,78 a título de custos de venda que a gente teve. Aí com essa conta, né, esse, menos esse, a gente tem o que a gente chama de lucro bruto. Né? Que é essa barra azul aqui, que aí ela inverte, ela sai daqui do zero e te mostra que o lucro bruto foi 7.657,40. Aí a gente continua desse ponto a subtrair R$ 1.500 referente aqui à mão de obra, R$ 1.144 a gente subtrai também a partir deste ponto, R$ 1.144,45 a título de despesas operacionais, que são as água, luz, aluguel, condomínio da vida.
A partir desse ponto, a gente subtrai de novo R$ 680 referente a despesas com marketing, né? E por fim, a gente subtrai 116,17 que foram registradas como despesas outras, né? Demais despesas, que não são nem marketing, nem operacionais, nem mão de obra, nem custos de venda, nem materiais, e nem impostos que vai vir depois. No caso foi só 116,17. Depois de todas essas contas, a gente tem um resultado parcial, em azul, que é o lucro operacional, tá? De 4.216,78. E aí a gente, por fim, desconta os impostos, que deu 99,80 no fim do mês, para ter um lucro líquido, que é o resultado do seu exercício, o resultado do mês, de 4.116,98. Um detalhe aqui, essas linhas de saldo, veja pela legenda que como tá, são resultados parciais, né? E o resultado final depois. Como são positivos os valores, ele está em azul. Se fosse negativo, esse eixo zero viria mais para cá, teríamos barras negativas aqui para a esquerda do eixo zero e estaria em laranja, segundo a legenda. Tá? Eu vou tentar mostrar um exemplo depois, deve ter algum mês com resultados negativos. O que mais que a gente pode mostrar aqui? Aqui a gente tem. Eu não vou me aprofundar muito, né, em cada um dos indicadores, porque são muitos. E, de novo, a gente não quer alongar muito esse vídeo. Esse vídeo é para dar uma ideia, um panorama geral, para você se encontrar e saber a sequência dos passos e saber começar a usar o sistema. Depois a gente vai estar em seguida, nos próximos dias, já produzindo e soltando vídeos individuais de funcionalidades mais específicas de cada sessão, e aí sim aprofundando com detalhes em todas as possibilidades que a gente pode fazer em cada lugar e mostrando com detalhes, explicando com detalhes cada um desses indicadores. Então eu vou mostrar para vocês alguns, né? Mostrar para vocês alguns e para vocês terem uma ideia da quantidade que tem, né? E verem o que existe no sistema. Mas depois a gente se aprofunda mais. Então aqui o que vale mais a pena mostrar, vamos ver esse último aqui, a gente tem a questão do saldo e da movimentação de contas, né? Então a gente vê que aqui a gente está mostrando caixa, conta corrente Itaú e o fundo de férias 13º. O saldo total em contas no fim do mês é de R$18.041,44. E o delta, que significa variação no mês, é de positivo, R$4.151,53, que seria o resultado do mês, né? O que significa isso? Significa dizer que no início do mês você tinha esse resultado final menos essa variação. Então eram 13.900 alguma coisa. Aliás, está especificado aqui, veja bem. Na conta, foi tudo concentrado essa movimentação e o saldo está todo na conta corrente. Veja que não tem nada em caixa e está tudo em conta corrente. A gente tem um saldo inicial, veja, SI, de 13.889,91 no mês, que é representado por essa barra verde, né? Esse era o saldo inicial. O delta, que é esse 4.151, né, que está aqui 4.151,53 a título de delta, é essa parte verde com sinais de mais, que significa que foi uma variação positiva, né? Então a gente saiu de 13.000, que na escala seria aqui, 13.889,91, teve uma variação de 4.151 e acabou aqui em R$18.041. Tá? Essa é a representação aqui. Batendo o olho você vê que na conta corrente a gente tinha o saldo até aqui, que eram 13.800. A gente teve essa variação de 4.000 e que acabou em 18.000. Então isso representa, essas barras representam a quantia de dinheiro que você tem no fim do mês, que você tinha no início do mês e o quanto variou em cada conta dentro desse mês. Tá? Veja que aqui a gente tem a opção também de visualizar mais contas, não são só 3, se não me engano são até 5. A gente vem aqui, veja que a conta 4 e 5 não estão preenchidas, né? Então a gente coloca como conta 1 caixa, a gente coloca como conta 2 CC Itaú, conta 3 CC Banco do Brasil, conta 4 fundo de depreciação e a conta 5 pode ser o fundo de reinvestimento, não difere do 13º. A gente vai gravar, fechar. E você vai ver que aqui ele vai se adaptar, a barrinha da conta ficou menor para ocupar menos espaço, e a gente tem 5 contas sendo acompanhadas ao mesmo tempo. Tá? Vamos ver, aqui tem mais um interessante para mostrar, que são as vendas diárias no mês de outubro, né? Então você tem um gráfico que mostra exatamente quanto você vendeu a cada dia do mês de outubro. Então veja, o valor das vendas no dia 5, né?
6, 7, né? Você vê os dias que você vendeu mais e os dias que você vendeu menos e tudo mais, né? Então, por exemplo, aqui, mês no dia 23, né? Foi um pico de vendas, né? E você consegue ir navegando pelo painel para ver direitinho aqui os valores em cada dia. Ah, isso são valores vendidos mesmo, tá? Não são valores recebidos. Então, se você vendeu um pedido de R$ 500 parcelado em 5 vezes no fluxo de caixa, né? Nesse controle de contas, nesse resultado do mês, né? Esse aqui, DRE, nesse gráfico, tudo vai ficar representado considerando o que você efetivamente recebeu. Então, se você dividiu em 5 parcelas, só a primeira parcela desses R$ 500 estariam sendo computadas nesses gráficos. Esse gráfico especificamente é diferente. Esse gráfico ele te diz exatamente o quanto você vendeu, não o quanto você recebeu, tá? Mesma coisa esse aqui do lado dele, tá? Essa ficha inteira ela é dessa forma. Então, das suas vendas do mês de outubro, ele te diz por canal de venda quanto você vendeu por canal de venda. Então veja, a venda direta foram 4 mil, Mercado Livre foram 6 mil e pouco, e Elo 7 foi R$ 30. Não vendeu muito pelo Elo 7 nesse mês. É isso, né? Isso que a gente tem na primeira página. A gente tem na segunda página, a gente tem. Ah, sim, voltando. Bom, então é isso que a gente tem na primeira página. Você vai perceber que a primeira página seria mais ou menos a análise do presente, né? De um mês fechado, né? Olhando para ele como o mês corrente, né? Sem considerar muito meses passados ou futuro, né? Então esse seria a página que a gente chama a página do presente, da análise da análise do período corrente, presente. Apesar de você poder olhar períodos isoladamente, né, do passado, mas é como se você estivesse olhando para esse período no passado, então como se ele fosse o período corrente, tá? Então essa é a página do painel de desempenho que corresponde à análise do presente, tá? De como você está, de como seu negócio está desempenhando no período corrente, no período atual, mês a mês, tá? Então por isso que você seleciona um mês de um ano. Na página 2, o conceito já é diferente. Na página 2, veja que o filtro não é mais um período específico. Eu quero saber os dados dos últimos X meses. Né? O default é 12 meses, é um ano. Mas você pode mudar, por exemplo, para 24, para ver os últimos 2 anos. Né? Então aqui ele te mostra indicadores e gráficos referentes à análise do passado. Né? Para você aprender com a evolução do seu negócio nos últimos meses. Então você pode analisar cada 6, cada 12, cada 24, como você preferir. E é mês a mês, não são números múltiplos como eu estou fazendo, não. Pode ser cada 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, quantos você quiser. Então, mas vamos olhar 24 meses, que é um número bacana. Vou te dar bastante dados aqui. Então, para começar, você tem aqui receita versus despesa nos últimos 24 meses, onde para cada um dos meses aqui a gente tem uma barrinha de receita e uma barrinha de despesa lado a lado para você visualizar claramente os meses que você teve prejuízo, os meses que você teve lucro. Então a gente vê aqui que nos últimos meses todos foram superavitários, foram meses de lucro, né? Desde agosto, desde julho, né? Desde julho. Aí, junho, a gente tem um pouquinho de prejuízo aqui, coisa pouca. Não, ainda foi superavitário, coisa pouca pro positivo, né? Maio foi também positivo, abril, março, fevereiro. Aí aqui em janeiro já não era, tá vendo? Já teve um déficit. Mas assim, você vê ainda com mais facilidade, aqui para você ver realmente os valores de receita e despesa a cada mês. Inclusive você tem uma média aqui, que é essa linha pontilhada, né, despesa média. Mas você vê com mais clareza o saldo em si, se foi lucro ou prejuízo, no segundo gráfico aqui. Que aí sim, você tem uma barra azul para cima, né, do eixo zero, se foi lucro, e uma barra laranja para baixo do eixo zero, se foi prejuízo. Então você vê claramente os meses que você teve lucro e os meses que você teve prejuízo. Dá para ver que esse negócio aqui, nessa base de testes nossa, ele vinha até que mal, né, tendo bastante prejuízo, estava estruturando o negócio, mas aqui, ó, a partir daqui ele foi sempre numa crescente, né? Desde dezembro de 2018. Ele estava com prejuízo grande, foi diminuindo mês a mês, até que ele chegou na fase superavitária aqui e agora está tendo grandes lucros, né? Então você consegue analisar o seu desempenho ao longo do tempo passado. Próximo indicador dessa ficha aqui, a gente tem a quantidade de pedidos mensais nos últimos 24 meses, né? Então, quantos pedidos você atendeu
a cada mês, né? Separa aqui, você vê certinho. Então, pedidos atendidos em fevereiro de 19, foram 18, né? E além disso, você tem aqui essa linha pontilhada que representa a quantidade média de pedidos, que é em torno de 20, dá para ver aqui, por mês. E por último, a gente tem o valor médio de cada pedido nesses últimos 24 meses, né? A gente tem valores bem baixos aqui para trás, nesses meses mais antigos, né? Em reais. E a gente tem valores bem mais altos. Veja aqui a média, o ticket médio, né, que a gente chama, R$8.000 por pedido em julho, né? Bastante coisa. Então isso aqui a gente chama de ticket médio, né? A cada pedido, quanto o cliente gastou com você. Aqui embaixo a gente tem as peças mais vendidas nesse período que você selecionou, né? Então, em número de vendas mesmo, número de unidades vendidas e qual o percentual das vendas que essa peça representa. Você tem aqui um ranking da mais vendida para menos vendida, dividido em páginas e tudo mais. Ao mesmo tempo, você pode se interessar no ranking por lucratividade das peças, né? Então, é quanto você lucrou, quanto você faturou, na verdade, com a venda de cada uma das peças. Então você vai reparar que não necessariamente vai bater a peça que você mais vendeu, não necessariamente vai ser a peça com a qual você mais faturou. Você pode ter uma peça que é muito mais cara, que vende muito menos unidades, mas que te reverte em mais dinheiro, né? Mais dinheiro entrando. Então veja, a peça mais lucrativa ela apela aqui, te ressaca nesse caso, e aqui a mais vendida é a faixa turbante. Então não são iguais as listas, né? Esse gráfico aqui é um gráfico muito interessante, que eu vou explicar rapidamente, depois num outro vídeo eu tento aprofundar mais, mas ele é um gráfico tridimensional. O intuito dele é te ajudar a identificar os produtos, as peças que valem mais a pena você investir e trabalhar com. E talvez identificar algumas peças que não estejam valendo a pena trabalhar. O que ele te dá em 3 dimensões, né? Primeiro aqui, você tem a lista de todas as peças que você vendeu, né? que você movimentou no seu negócio nos últimos 24 meses, tá? Cada bolinha nesse gráfico representa uma dessas peças, tá? No eixo aqui da vertical, no eixo Y, a gente tem um aproveitamento do potencial lucrativo. Entenda por potencial lucrativo o máximo de lucratividade que você poderia ter se você produzisse o máximo que você pode da peça e vendesse tudo. Tá? Esse seria o potencial máximo lucrativo, que seria o 100% aqui. Tá? Aí ele te dá o quê? Cada peça, o quanto desse potencial máximo você está aproveitando. Tá? Esse é o eixo Y. E a posição vertical, a altura de cada bolinha aqui te dá esse percentual. Então, por exemplo, essa aqui, ó, o aplique com 2 camadas, é uma peça. Ele está na altura quase de 60%, veja. Dá para ver aqui que está em 58,03 de potencial de lucratividade bruta aproveitada, né? Então é a peça que você está mais aproveitando o seu potencial. Mas ao mesmo tempo, você vê que você não vendeu muitas, né, dessa peça. Quantas você vendeu? Aqui no eixo X, na horizontal, a gente tem a quantidade de unidades vendidas dessa peça durante esse período. Então, ao longo dos últimos 24 meses, você vendeu apenas 54 dessa peça. E já que você está aproveitando 58% dessa produtividade, a sua produção máxima, por consequência, são 93 peças, em torno de 93 peças, está aqui, né? Então você vê, você ganhou R$326 com essas 54 peças que você produziu. Você poderia ganhar no máximo 563 se você aproveitasse tudo, né? Então você vê que apesar de ter aqui um bom aproveitamento, você pode crescer um pouco, você não vai ganhar muita coisa com ela, porque esse valor é o valor que você ganharia em 2 anos, né? Então não é muita coisa. Qual é a terceira dimensão? A terceira dimensão é exatamente o que te diz isso que a gente concluiu olhando as 2 primeiras dimensões logo de cara, só batendo o olho, que é o tamanho da bolinha, né? O tamanho da bolinha que representa a peça é proporcional ao tamanho desse potencial. Então quanto maior a bolinha, mais você pode faturar com essa peça, tá? Então nesse caso aqui a gente já bate o olho e vê que tem uma bola grandona aqui, ó. Você para o mouse, você vê que é arte para impressão de banner. Só vendeu 2 durante esse período, em 2 anos. Você poderia, pelo tempo que você disse que irá produzir sua carga horária, você poderia produzir 8.000, né? Mais de 8.000, tá marcando aqui. Então, só para você ter uma ideia, que se você
só trabalhasse com isso e o tempo inteiro produzisse isso e produzisse essas 8.700 e vendesse tudo, você faturaria 33 mil reais, né? Então essa é uma peça que vale a pena trabalhar para ganhar bastante, né? E assim, a finalidade desse gráfico é isso, né? Então veja, esse gráfico ele é bem sofisticado. Você vê que aqui está todo amontoado e está difícil de visualizar. Você pode, com o movimento do mouse, aproximar o gráfico aqui, né? E aí a gente vai se aproximando e vendo as bolinhas com mais clareza, né? Veja, aqui tá, ó. Tá vendo? Essa aqui era a nossa... Não, não era essa, essa é outra. Cadê a nossa bola, a nosso círculo maior? Tá ali, ó, tá ali embaixo. Então a gente vem aqui, mexe no nosso gráfico, a gente vai achar a bolinha maior, que é a arte para impressão para banner. Essa é aparentemente a mais lucrativa, né? Tem essa outra aqui que também parece que vale a pena. E assim você vai identificando. E aí, assim, se você quiser, você pode, ao longo, enquanto você analisa, você pode ir tirando as que você já sabe que não te interessam. Por exemplo, bolinhas muito pequenas, não te dão muita lucratividade. Então você vai clicando, ó. Clica nela, ela desaparece do gráfico, ó. Tum. Tá? Ele deixa o seu gráfico mais livre. Tira essa. Tá vendo? E o gráfico vai se adaptando para mostrar o seu universo de peças aqui. Você tira essa, são pequenas, não me interessam, são pequenas, né? Claro que isso é trabalhoso. Às vezes você vai ter uma lista, algumas pessoas, algumas empresas, alguns negócios vai ter uma lista com centenas de peças aqui, né? E você tirar uma por uma fica trabalhoso. A gente tem uma outra forma de fazer isso. Mas antes, só para mostrar, as que você tirou, na legenda vão ficando empalidecidas, assim, né? Acinzentadas, né? Meio que desativadas. Mas você pode aqui clicar em cima da legenda e ela volta para cá. Então você clica aqui, ela some. Aí você volta na legenda e traz ela de volta, tá? Funciona assim. Mas uma forma mais inteligente, você quer eliminar as pequenas, ou seja, você quer eliminar as que têm um potencial de lucratividade pequeno, né? Então o que você faz? Clica aqui nesse ícone, que é o ícone de filtro. E veja que é um filtro bem sofisticado aqui, né? Você pode dizer para ela, para ele, para o gráfico, para listar somente o número limitado de peças. Então vamos dizer que a gente quer só olhar para as 20 primeiras peças que tenha todas as seguintes condições. Aí a gente adiciona uma condição aqui, né? A gente quer se basear. Então a gente quer, por exemplo, olhar as peças que a gente consiga produzir muito, né? Muitas peças. Então a gente quer ter um tempo de produção. Você tem vários operadores, pode ser igual, diferente, menor, maior, etc, né? Então o tempo de produção menor que, para a gente poder produzir bastante, menor que 1 hora, né? Menor que 1, né? Então o número de horas do tempo de produção menor que 1. E mais uma condição, né, para a gente saber que tem um bom potencial de... Para a gente saber que tem um bom potencial de lucratividade, ele tem que não só ter um tempo de produção baixo, para produzir bastante, e também um preço fixado razoável. Não pode ser uma coisa muito barata, então pode ser maior que... Vamos colocar aqui, uma unidade maior que R$10. Espero que venha alguma coisa. Vamos aplicar. Aqui a gente tem a ordenação, né? Da legenda, pode ser pelo nome da peça. Se você quiser alterar, você pode ordenar pelas que têm maior percentual de lucro, ou não, maior preço, né? Ou do maior preço para o menor preço. Então você arrasta aqui para o começo, para ser o primeiro critério, preço fixado descendente, né? Para ser do maior para o menor. Aí você aplica. Bacana, olha, veio tudo isso aqui, ó. Então aqui você tem a caixa cubo vazada, por exemplo, que você ganharia R$268 mil em 2 anos. Se você só trabalhasse com ela, por exemplo, ela custa R$32 e você consegue produzir 8 mil delas, segundo o cadastro que foi feito aqui. É um faturamento em 2 anos, e considerando que você trabalharia só com essa peça. De novo, isso é só para te dar uma ideia
de qual peça vale mais a pena ser trabalhada, né? Não é uma projeção real do quanto você vai ganhar, até porque provavelmente você não vai querer trabalhar com uma peça só, né? Mas para te dizer que essa peça vale muito a pena trabalhar, seja qual for a quantidade que você venda, porque ela te reverte num faturamento bacana com pouco tempo de produção consumido. Tá? Esse é o recado das bolinhas grandes. E veja que essa tem muito pouco potencial aproveitado. Né? Então, ao mesmo tempo, ela é grande e ela tem pouco potencial aproveitado, porque ela está aqui embaixo, perto do 0%. Né? Ela está em 0,01%. Então, é um produto que realmente vale a pena você investir em marketing para poder vender mais. Tá? Esse é o recado desse gráfico que te dá. Bom, o que mais temos aqui? Outra página, a gente tem aqui o portfólio de vendas médio, né, desses últimos 2 anos, desses últimos 24 meses. Né? Então a gente dá um gráfico, né, de torta também, onde cada seçãozinha, cada fatiazinha da torta é uma peça que você vendeu. Então você vê a peça que você mais vendeu, é basicamente a representação desse card aqui de peças mais vendidas, só que em formato de gráfico, para você ter uma visualização melhor. Aqui tem a legenda, né, das peças, e aqui cada fatia representando o percentual das vendas totais que cada peça representa. Tá? E aqui é o histórico, né, de seu faturamento médio versus o ponto de equilíbrio estimado para cada mês. Então você está, em média, né, passando em 16% o seu ponto de equilíbrio. Né? Você está faturando em média, nos últimos 24 meses, 3.597, onde o seu ponto de equilíbrio estimado médio é 3.089,01. Então você tem uma taxa de equilíbrio financeiro de 116%. Né? 16% acima do ponto de equilíbrio pode não ser muito. Né? Ainda, como média não está bom, mas a gente viu que, por esses gráficos aqui, principalmente de análise, a gente viu que o faturamento ele aumentou muito nos últimos meses. Então agora a gente está num período muito bom. Como a gente olhou um período muito longo de 24 meses, a gente pegou também o período das vacas magras aqui. Por isso que puxou essa média para baixo. Né? Dá para ter essa análise. Então, por exemplo, né, se a gente quiser ver mesmo como está nos últimos meses que tá bacana o faturamento, vamos dizer desde janeiro, vai. Desde janeiro a gente tem um resultado negativo, mas foi subindo claramente. Né? Então vamos olhar nos últimos 10 meses. Né? Olha que bacana como muda. Né? A gente tem uma média bem melhor, de 147%. Né? Então a gente está, em média, 50% acima do ponto de equilíbrio, que já é bem bacana. Né? Acho que é isso na segunda página. Aí para a terceira página, o conceito. Lembra? A segunda página era analisar o passado, a primeira página analisar o presente. E, obviamente, na terceira página o conceito é se preparar para o futuro. Né? Então o que a gente tem na terceira página? A gente tem 6 cards muito simples que te listam e te ajudam a não perder de vista, né, os seus compromissos e os compromissos dos seus clientes com você nos próximos X dias. Então aqui o default é 7 para a próxima semana, mas você pode trabalhar tranquilamente com 2 semanas, um mês, como você quiser, né, ou menos até. Então a gente tem aqui, dentro desses próximos 14 dias, os pedidos a serem enviados, para você não esquecer. 1º de fevereiro tem um pedido para enviar, 28 de fevereiro tem um pedido para enviar, 13 de novembro tem um pedido para enviar. E as peças a produzir nesses próximos 14 dias para atender a esses 3 pedidos. Né? Então você tem aqui o pedido e a peça, e a quantidade a produzir e o quanto já foi produzido dessa quantidade. Tá? Então você vai se controlando assim. Os materiais a comprar para produzir essas peças nos próximos 14 dias também. Então o que você vê? Esse confeito, esse material, você já tem tudo, tem 100% do que você precisa. Aí você tem que comprar adesivo offset, tem que comprar botão, aí você vai percorrendo a lista e você vai vendo o que você tem que comprar. Papel decorativo, né? Você vê que você tem que comprar cofrinho de papelão, aplica gel e assim por diante. Né? Isso te dá uma noção de quão preparado você está para atender os pedidos nos próximos X dias. Aí virando a página de cada um, a gente tem o contas a receber, o contas a receber por cliente e o contas a pagar nos próximos 14 dias. A gente não tem nada a receber nos próximos 14 dias. Então, aqui seria uma lista de contas a receber por pedido, né, que apareceria. Aqui seria uma lista de contas a receber, que seriam as mesmas contas a receber, né, no total seria a mesma coisa, mas aí agrupado por cliente. Então, por exemplo, pode ter um cliente com mais de um pedido, né,
e por aí vai. E o contas a pagar nos próximos 14 dias, que são os seus compromissos, que você tem que quitar e pagar nos próximos 14 dias, para você também não se perder, tá? E aí, a última página do painel, a gente tem uma espécie de análise dos seus dados, análise dos dados do seu sistema, tanto os dados que você inseriu quanto os dados que são calculados, né? Então aqui do lado a gente tem esse rankingzinho que vai te dando uma pontuação de acordo com os dados que você preenche, né? Então, por exemplo, em relação ao lucro padrão, você informou dentro dos padrões, fora dos padrões recomendados, então ele te dá um aviso de atenção, te dá um ponto só, né? Se você tivesse informado dentro dos padrões, que é de 10 a 20, ele te daria um cheque verdinho e você ganharia mais pontos. E assim por diante, tem a questão do controle de caixa, tem a questão de dados da empresa, funcionários, despesas, fornecedores, materiais, peças. É uma ajuda para você configurar o seu sistema corretamente, tá? Aqui a gente tem 68%, né? A gente vai arrumando aqui de acordo com o que ele está dizendo em cada item, e aí esse nosso percentual vai subindo. E aqui desse lado, a gente tem um painel de análise, recomendações, recados e informações. São uma análise e recomendações significa que o sistema ele analisa automaticamente os seus dados e te dá algumas dicas, baseado no seu negócio específico, né? Nos seus dados. Então veja. Então, por exemplo, aqui a gente tem. Ele está dizendo para a gente que tem alguns conselhos sobre aproveitamento de produtividade, né? Aí tem um tempinho, a gente pode dispensar ou pode ler, né? Sim, elabore, aí ele expande. Ele está dizendo aqui, em média, o tempo que você leva para produzir o conjunto de todas as peças que você vende em um mês é de 65 horas e 24 minutos, o que representa aproximadamente 11% das 622 horas e 3 minutos de tempo de produção mensal que você indicou nas configurações do sistema. Este índice de 11% é o seu aproveitamento de produtividade e está em um nível considerado baixo. Esse baixo índice de aproveitamento de produtividade significa, na prática, que das 622 horas mensais que você indicou, apenas 65 horas estão realmente sendo aproveitadas, isto é, transformadas em produtos, que são de fato vendidos e geram faturamento. As 556 horas e 39 minutos restantes estão sendo desperdiçadas, o que é grave e representa uma grande perda para o seu negócio. Aumentar este índice de aproveitamento de produtividade é uma das melhores formas de melhorar o resultado do mensal do seu negócio, e manter entre 80% e 100% é essencial. Existem duas possíveis causas para o índice de aproveitamento. Enfim, ele vai te dar aqui algumas dicas e orientações para você melhorar o seu negócio, baseado nesses dados que ele vai analisando. Tá? Tudo isso é feito de forma automática e é mostrado para você conforme o sistema identifica esses problemas, ou na verdade nem tudo é problema, tem coisas que ele fala que está certo. E além dessas previsões aqui, análises, recomendações, aqui a gente vai usar também como um mural de recados e informações. Então, quando a gente tiver algum recado, algum aviso sobre o sistema, alguma atualização que vem aí, outra atualização que foi feita, o procedimento que você tem que fazer, ou informações sobre momentos que o sistema vai estar fora do ar para atualização, a gente vai usar isso aqui também para conversar com você, bem como, né, fica sendo só mais um canal, bem como a gente vai usar as mídias sociais e os outros canais que a gente sempre usa. Bom, acho que basicamente é isso, né? Sim, eu não vou mostrar todos os relatórios também aqui, pelo mesmo motivo que eu já expus antes, para a gente poder deixar esse vídeo mais compacto possível. Mas vamos dar uma olhada pelo menos em um dos novos relatórios, né? Que é aqui o relatório de materiais cadastrados. Veja que ele se aproveita daquela mesma sofisticação daquele filtro do indicador de análise de 3 dimensões de potencial de lucratividade da peça, né? Veja que a gente gera o relatório com a lista completa dos materiais e a gente tem uma flexibilidade enorme para fazer os filtros aqui, né? A gente pode filtrar por qualquer campo. Você pode filtrar por nome, por descrição, por valor não, por fornecedores, por peças que fazem uso desse material. Você pode, clicando aqui, selecionar valores específicos que já existem. Então, por exemplo, você quer selecionar só os materiais de determinados fornecedores. Então você clica aqui e aí você seleciona quais são os fornecedores que você quer ver os materiais. Então eu quero ver só do André Ribas e da Aquarela Embalagens, da Aquarela Papéis,
e dou um OK. Ele vai te mostrar só os materiais desses fornecedores que você selecionou, né? E veja que ele coloca aqui embaixo qual foi o filtro que você escolheu. Fornecedores. É qualquer um de André Ribas, aquarela, aquarela embalagens, aquarela papéis. E você pode limpar o filtro. Volta ao normal, né? Lá embaixo ainda você tem a opção que você tem a paginação, né? Você tem a data e hora que foi gerado o relatório e você tem aqui a opção de criar um filtro da forma como a gente criou lá naquele indicador que eu falei para vocês. Então, você tem todas as condições seguintes, aí você coloca uma série, pode colocar uma série de condições, né? Você diz campo, né? Você escolhe um campo do material, qualquer, pode ser por nome, descrição, valor, código de unidade de medida, nome da unidade de medida, lista de fornecedores, lista de peças, o operador, né? Se contém, se não contém, se começa com, se termina com, se é igual a, se é diferente de, né? E o valor que você vai usar como parâmetro. E aí você combina várias condições. Então, no caso, todas as seguintes condições desse grupo significa que isso e isso e isso tem que ser verdadeiro, né? Se a gente trocar para pelo menos uma, significa que isso, ou isso, basta uma delas para ser verdadeiro e o material ser mostrado. Então você tem aqui uma interface sofisticada de filtro para o seu relatório. Isso é bacana também. E, para finalizar, a gente tem aqui os botões para imprimir, para exportar e para escolher colunas para exportação. A exportação do relatório é feita para Excel, tá? E a impressão normal. Você pode imprimir para PDF, né? Ou imprimir realmente na sua impressora. Tá aqui o preview, né? E você escolhe aqui. Para PDF ou para alguma impressora que você tem instalada. No caso aqui eu não tenho nenhuma impressora instalada. E aí você printa. E a mesma coisa para Excel. Exportar para Excel, exportar tudo ou registros selecionados. Se você quiser selecionar registros específicos, né? Você pode falar, eu só quero essa, ou seleciona tudo, menos a base de corte. Né? Pronto. Aí você exporta registros selecionados e você gera um Excel. Né? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Tá aqui, né? Nome, descrição, valor de repasse, fornecedores e peças que fazem uso. Exatamente aqueles itens sem a base de recorte. Exatamente como você selecionou. Tá? E aqui totalmente editável seu arquivo. Então voltando para lá. Esse é o padrão agora dos novos relatórios, tá? Todos os relatórios do Calculart novos são assim. E a gente vai trabalhar em seguida para adaptar os antigos também para esse novo modelo. Assim você vai ter um controle bem mais preciso e flexível dos dados que você quer que apareça no relatório. Bom, acho que é isso. Acho que a gente cobriu tudo, desde o início, para quem está começando a usar o sistema agora, e passando pelo novo módulo financeiro. Espero que isso ajude vocês a se encontrar no sistema, a começar e aí se aprofundando em cada questão. Qualquer dúvida, a gente está sempre disponível no suporte. É só mandar e-mail ou entrar em contato através da página do Facebook. E eu terminando esse vídeo aqui, eu estou voltando a trabalhar no manual que tá ficando pronto. E assim que estiver pronto, a gente coloca no ar disponível para vocês também. Tá bom? Então é isso. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.